Se tem um time que sempre está nos holofotes do futebol mundial, esse time é o Real Madrid. Mas mesmo sendo o maior clube da história, a fase atual levanta uma pergunta importante. Qual é, de fato, o grande problema da equipe hoje? Por que os resultados não estão saindo da maneira esperada e o time vem jogando mal? É sobre isso que vamos falar. Para começar, o problema mais leve, e talvez o mais visível para o público, é o planejamento de elenco. Desde a saída de Toni Kroos, o time não trouxe um jogador com características parecidas para substituir. Um cara que dita o ritmo do jogo, que organiza o meio-campo e controla a partida com inteligência. Kroos se aposentou, já estamos na segunda temporada sem o alemão, e o Real Madrid ainda não encontrou esse perfil. Isso impacta diretamente na forma como o time joga. Hoje, o elenco tem uma parte ofensiva extremamente forte, cheia de talento, mas a equipe fica desequilibrada, principalmente na transição e no controle do jogo. A defesa não traz nenhuma segurança, mas mesmo assim, sendo bem direto, esse não é o principal problema. O elenco que o Real Madrid tem hoje é mais do que suficiente para apresentar um futebol muito melhor do que vem mostrando. Ou seja, o planejamento não é perfeito, mas também não justifica o desempenho abaixo. O verdadeiro problema vai muito além do campo e entra direto no vestiário. O controle de ego das estrelas. Jogadores como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior são gigantes do futebol mundial, mas o time nunca vai funcionar de verdade enquanto o foco não for coletivo. Quando cada um joga mais pelo próprio status do que pelo time, o desempenho inevitavelmente cai. Falta intensidade sem a bola, falta compromisso em algumas situações, e pior. Começam a surgir problemas internos quando algo não sai como esperado. Isso afeta diretamente o ambiente do grupo. E aí entra outro ponto crucial, que é o treinador. Nomes como Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa acabam sendo muito reféns desse cenário. Não é simples controlar um elenco cheio de estrelas, ainda mais quando o ambiente já está contaminado por egos elevados. O resultado disso é um treinador que perde o controle do grupo, e quando isso acontece, a situação fica insustentável. O time deixa de competir como deveria, e o desempenho em campo é só o reflexo do que acontece nos bastidores. Mas não dá para falar disso tudo sem citar quem está acima de todos. Florentino Pérez. Como presidente, ele tem responsabilidade direta nesse cenário. Foi ele quem montou esse elenco e permitiu que o ego de algumas estrelas crescesse além do clube. E isso é um erro grave. Se você quer ter grandes jogadores, precisa saber administrar essas personalidades. Caso contrário, o talento individual não se transforma em resultado coletivo. Nessa ideia onde os minutos devem ser concentrados para as estrelas, vemos o Real Madrid não dar espaço para diversos jogadores muito talentosos que pedem passagem. Endrick precisou ser emprestado, enquanto Nico Paz, Jacobo Ramon, Chema Andres e Vitor Munhoz precisaram ser vendidos com cláusula de recompra para que conseguissem jogar. Enquanto isso, os craques precisam de vaga cativa no time titular. E isso não é novidade no futebol. O próprio Real Madrid já viveu algo parecido na era dos Galácticos, e outros clubes também passaram por isso, como o Paris Saint-Germain. O PSG, inclusive, só começou a ter um desempenho mais consistente quando deixou de lado o excesso de superestrelas e passou a montar um time mais equilibrado, com jogadores mais comprometidos com o coletivo. O problema é que esse tipo de mudança é muito difícil de acontecer no Real Madrid. A identidade do clube está diretamente ligada a ter grandes estrelas. Isso movimenta marketing, patrocínio e fortalece a marca global. Então, se não dá para abrir mão das estrelas, o caminho precisa ser outro. O controle. E esse controle passa diretamente pela escolha do treinador. O Real Madrid precisa de uma figura forte, alguém que tenha tamanho suficiente para ser respeitado pelos jogadores. Um técnico que não seja apenas mais um no vestiário, mas sim uma liderança clara. Dentro desse perfil, um nome que faz sentido é Jürgen Klopp. Ele é um técnico consolidado, respeitado e com uma filosofia muito clara. Todos precisam correr, pressionar e jogar pelo time. No modelo de jogo dele, não existe espaço para jogador que não se entrega. E isso poderia ser exatamente o que o Real Madrid precisa. O problema é convencer os jogadores disso. Além disso,
Klopp é excelente explorando contra-ataques, algo que encaixaria perfeitamente com a velocidade absurda do ataque do time. Por outro lado, outro nome que vem sendo ligado ao clube é José Mourinho. Ele também entra nessa categoria de treinador com personalidade forte, alguém que não se curva facilmente para jogador. Pode funcionar justamente por isso, ou da mesma maneira dar muito errado. Mas ao mesmo tempo, existe a dúvida se o estilo dele ainda está totalmente atualizado para o futebol atual. É um risco que pode dar muito certo ou muito errado. É basicamente 8 ou 80. Não tem meio termo. No fim das contas, tudo gira em torno de uma ideia simples. Enquanto o ego for maior do que a vontade de vencer, o Real Madrid não vai funcionar como deveria. Pode ter o melhor elenco do mundo, pode ter jogadores decisivos, mas sem compromisso coletivo, sem disciplina e sem uma liderança forte, o time não vai atingir o nível que se espera. Esse é, sem dúvida, o principal problema do Real Madrid hoje. Não é falta de talento. Não é falta de qualidade. É gestão de grupo. E até que isso seja resolvido, o desempenho em campo vai continuar sendo abaixo do potencial que esse elenco claramente tem. Mas e aí, torcedor, qual é a sua opinião sobre o momento do Real Madrid? Concorda com o que eu falei, ou acha que vai muito além disso? Deixe aí nos comentários a sua visão. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço!